Oi gente, começando mais um E Agora Que Somos Pais, e nesse vídeo dessa série maravilhosa aqui do canal eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi, como está sendo, como tem sido essa nossa jornada da amamentação. E estou gravando isso com vocês, aproveitando entre uma mamada e outra aqui fora, aproveitando que estou com as duas mãos livres. Sim, realidades, né, Ringuinho? Realidades da vida atualmente. Amamentar era um grande sonho para mim, mas assim como muitas fases da maternidade, eu precisei viver todo esse processo que estava acontecendo dentro e, nesse caso, literalmente transbordando para fora de mim. Tiveram momentos de conexão e momentos intensos e muito desafiadores. Amamentar mudou meu sono, minha liberdade, meu corpo, minha forma de beber, minha forma de comer, minha forma de vestir e o meu tempo para tudo. Agora que a gente chegou nos 4 meses de amamentação, em livre demanda, eu me senti um pouquinho mais confortável de compartilhar com vocês e contar como foi e como tem sido nessa jornada pra gente, pra eu, pro Levi e pro Fábio. Né? Bom dia. Alguém dormiu muito bem e alguém tá com muito sono. Quem que é quem nessa história, né? Durante a gravidez eu já tinha lido muita coisa sobre amamentação, mas é claro que, como tudo, quando se trata de maternar, nem sempre sai como a gente planeja, nem sempre sai como a gente imagina, como a gente lê. Até recomendei um curso pra vocês da Bebê de Nutri, que eu gostei muito, foi muito importante pra mim, apesar de ter saído muita coisa diferente, como eu comentei. Ele financeiramente também é bem acessível. Vou deixar o link aqui na caixa de informações de novo pra vocês, pra quem tiver interesse. Acabei presenteando até algumas amigas grávidas com ele, porque é realmente muito legal. E a amamentação geralmente é um momento que a gente, às vezes, esquece um pouquinho de dar a devida atenção que merece, sabe? Então nem sempre funciona como a gente lê, como a gente prepara, como a gente imagina, mas nem por isso a gente não precisa se informar, sabe? E também deixar as águas rolarem, é claro. Amamentação pra mim sempre foi um sonho que depois beirou uma meta. E estamos aí vivendo, amamentando um dia por vez, um dia de cada vez, e aprendendo a viver nos intervalos das mamadas. Todo mundo reunido aqui, né? Muito truco. Seus irmãozinhos caninos. Vamos do começo. Vocês já sabem, né? Levizinho nasceu e foi direto pra UTI. Já contei essa história tanto no relato de parto quanto no breve relato sobre o pós-parto, que também foi um pouquinho da amamentação por lá. Nesse momento, eu já tinha lido, ouvido falar e tal, em todos os meios que eu procurei de informação da Golden Hour, que é super importante para estimular tanto os hormônios quanto a mama, a mãe, o filho, essa conexão e tal. Não tive isso, beleza, fui pro quarto. Cheguei no quarto, aquela coisa, o que vai acontecer? Ele tá bem? Eu esqueci que eu tinha que amamentar nesse momento, eu não conseguia pensar, porque, digamos que quando você tem um bebê chorando, você sabe, ele quer mamar, como a gente não tinha nada, eu praticamente esqueci que eu tinha que me preocupar com isso, sabe? A única coisa que eu queria saber era: ele tá bem? Vamos na UTI ver ele no dia seguinte? Que horas que a gente vai poder? Que horas que a gente vai poder falar com o médico? Como é que vai ser? Entrou uma enfermeira no quarto, ela era meio de poucas, assim, sabe? Poucas palavras, meio na dela, e ela só virou pra mim e falou assim: você tem leite? Aí eu olhei pra cara dela, com aquele ponto de interrogação na testa. Aí eu botei a mão assim no peito, acho que eu tenho. Aí eu apertei assim, saiu uma gotinha. Aí ela, tem que estimular. Aí eu... né? E aí ela deu as instruções pra gente, que a gente tinha um horário X pra encontrar um médico lá na UTI, fomos na UTI, ele conversou com a gente, explicou como tava o Levi, aí eu já fiquei um pouco mais tranquila. E na nossa cabeça parece que fica assim, ó, tipo, é muita informação, então ela tava falando tudo ali, e ela, então passa no banco de leite pra eles te darem umas instruções e te ajudarem com a amamentação. Tá, banco de leite, amamentação, beleza. Aí foi, acho que o momento quando eu olhei o banco de leite, que eu vi algumas mulheres ali, né, ordenhando, eu olhei, eu tenho que amamentar, né? Aí fui no banco de leite e lá eu conheci a Neuzinha, que é uma anja. Ela foi muito gentil comigo desde o começo, ela viu como eu tava perdida, na verdade, como ela ajuda muitas mães da Nel,
De certa forma também acredito que ela cria essa sensibilidade de perceber que todas chegam lá, tipo, cara, o que a gente vai fazer? Ela falou, peito é fábrica. E era uma frase que eu sempre li e eu sempre repetia pra mim, peito é fábrica. Quando ela falou daquilo, parece que eu acordei. Eu falei pra Fábio, já que você vai sair, né, pra vir aqui alimentar os cachorros e tal, eu ainda não tinha recebido a alta, traz a minha bombinha manual pra eu ficar aqui no quarto, né, massageando o peito, fazendo de 2 em 2 horas, eu dava uma puxada no peito e não saía, gente... Nada quase. Gotas e gotas e gotas de um líquido bem amarelo. No início é bem amarelo, que é o colostro mesmo. Tipo isso aqui, esse amarelo aqui. E aí quando eu recebi a alta, vim pra casa, já contei pra vocês, continuei estimulando o peito em casa. Tinha muito receio de eu não ter leite, porque o meu peito não aumentou de tamanho. Eu ouvia muitas mulheres falando que pós o parto, o peito ficou gigante e eu não tive nada disso, meu peito praticamente continua igual. Era muito esquisito, sabe? Eu ficar bombeando o peito sozinha e tal no quarto, mas enfim, eu tentava sempre pensar que ia dar tudo certo, de algum jeito ia dar certo. Não sabia como, mas ia dar certo e parecia que não tava dando, mas ia dar certo, em algum momento. E aí na terça-feira mais ou menos, antes de eu receber a alta, o Levi nasceu na madrugada de domingo pra segunda, na terça eu já vim pra casa. E aí, antes da gente vir, a médica, a fono, que foi avaliar ele, falou, olha, ele tá sugando direitinho, tem até uma foto dele tomando no copinho, que é muito bonitinho, porque eles dão no copinho pra não desmamar e pra estimular a amamentação, né, lá no hospital. Fez um teste comigo, foi o primeiro contato que eu tive dele com o meu peito, ele ainda tava com a sondinha, atrapalhava um pouco, mas foi o primeiro contato, ela me ajudou ali com a pega, e a gente fica muito atrapalhada, sabe, você fica tensa, com o ombro assim e tal, então o Fábio ter visto como era a pega correta e algumas orientações de amamentação que eu pesquisei antes de ter o Levi, foi muito importante, porque na hora ele falava, Isa, dá uma relaxada no ombro, fica tranquila, relaxa aqui e tal. É importante ter alguém me lembrando de respirar fundo, que ia dar tudo certo. O Levi ficou nessa primeira semana na UTI, com fórmula, os primeiros 4 dias praticamente, depois do 5º em diante, e alternando com o meu peito, eu tava praticamente lá em todas as mamadas, mas como ele tava ali na UTI, ele não podia perder muito peso, sabe? Então, elas ficavam de olho nisso, nesse equilíbrio, enfim. E esse era um dos momentos mais tensos pra mim, porque quando a fono virou pra mim e falou, então, o Levi sai daqui quando a amamentação estiver super encaminhada, quando vocês já estiverem super entrosados e tal, e eu olhei pro Fábio, isso tem que dar certo, senão, sei lá, pode demorar, enfim, como é que vai ser? E as enfermeiras também lá da Nelson foram muito queridas comigo, e sempre me ajudaram muito e eu suguei elas. Eu sempre, quando tava com o Levi no peito lá, tá certa, pega, por favor me ajuda, me dá, tá certinho aqui e tal. E aí no hospital todo mundo perguntava, desceu o seu leite? Aí eu, como é que eu vou saber, querida? E aí quando eu cheguei em casa em uma madrugada, acho que é de quarta pra quinta, eu me senti febril. E eu lembrei que uma amiga minha falou, Isa, se você começar a se sentir como se você estivesse no início de um resfriado meio febril, pode ser a descida do leite, com certeza deve ser. Eu não senti muita dor, porque eu acho que isso deve ser com certeza de corpo para corpo, mas eu acho que como eu não tive tanto estímulo, talvez, ali do bebê e tal, minha descida talvez tenha sido mais devagar, assim, sabe, digamos. Porque eu leio muito que muitas mulheres têm muita dor, o peito fica muito inchado, a descida é muito brusca, e comigo não foi assim. Só que isso me deixou muito perplexa. Porque meu peito tá do mesmo tamanho, como é que eu sei se meu leite desceu, como é que eu vou aumentar essa criança, meu peito não tava inchado, não tava nem com aquelas veinhas, sabe, era tudo que eu queria, ficar com o peito gigante pra ter certeza que eu tava com leite. É muito louco isso, né, como pra cada mulher funciona de um jeito, acontece de um jeito e parece que a gente precisa desse apoio emocional de qualquer forma, né. E aí seguimos nesse ritmo, a gente ia todos os dias pra lá, eu ficava o dia todo lá, dava o máximo de peito que eu pedia pra ele, elas completavam com uma formulazinha quando necessário, em algumas mamadas não completavam, e aí eu ficava morrendo de medo, meu Deus do céu, será que ele mamou mesmo? Será que tá tudo certo? Será que ele não vai perder peso? A primeira vez que ele mamou sem sonda foi muito melhor. Daí ele se pesou e eu vi que ele perdeu peso, e acho que a enfermeira na hora viu o meu rosto, né, a expressão, e ela falou, é normal, quando eles saem da sonda eles perdem um pouco de peso, porque o movimento de sugar, a amamentação para eles é como se fosse um exercício. Então eles perdem um pouco de peso e depois se ficam no peito, recuperam rapidinho, fica tranquila. E foi bem o que aconteceu com o Levizinho, sabe? Na hora foi muito importante ela ter falado aquilo pra mim, porque me deu sabe? Vamos. Aí quando a gente saiu de lá, eu falei pro Fábio, Fábio, não é melhor de passar na farmácia, comprar uma mamadeira, comprar umas coisas, sei lá. Ele, não, vamos pra casa, qualquer coisa eu volto aqui. E tá bom.
E naquele momento, assim, o Fábio ter tido essa reação pra mim foi muito especial, assim, porque é como se fosse um apoio ali, que eu acho que nem ele percebeu, mas pra mim significou muito, sabe? A nossa dinâmica aqui mudou muito por isso, então foi um funcionamento em família que precisa estar acontecendo até hoje para o Levi ser amamentado, sabe? Voltando, quando a gente chegou em casa, tanto na UTI quanto no primeiro mês em casa, a gente praticamente tinha que acordar o Levi. Porque prematuros dormem demais, né? Como eu disse, é como se eles estivessem ainda na barriguinha. Então eles precisam dessa acordada até durante a mamada. Às vezes o Fábio tinha que fazer umas coceguinhas no pé dele, dar uma chacoalhadinha ali na mão, no corpinho. Lembro a primeira vez que ele acordou sozinho pra mamar, foi muito louco. Porque eu pensei, nossa, ele acordou pra vida. Então no primeiro mês eu não tive muita dificuldade, fora toda essa questão emocional que eu comentei com vocês. Eu não tive muita dificuldade fisicamente falando, porque a pega dele era muito fraca. Sabe, por ele ter nascido antes, era muito fraquinha a sucção dele. Depois do primeiro mês, aí eu comecei a sentir um pouquinho mais, porque ele já vinha sugando com mais força, ele já vinha querendo se alimentar, ele já estava mais forte, ele já estava mais habituado a fazer aquilo. Imagina você só fazer isso de exercício todos os dias, sei lá quantas vezes por dia, 8, 10 vezes por dia. Então, ele já começou a sugar com mais força e eu, por estar um pouco mais confiante, eu não posicionava às vezes ele na altura correta, porque ele foi crescendo também, né? Então, uma vez quando eu percebi isso, meu peito já estava machucado. E aí eu percebi, putz, eu preciso ajustar ele mais alto agora, né? Ele cresceu, eu preciso colocar ele mais na angulação, preciso adaptar, né? Mesmo que a gente já esteja mais confiante junto, pra que, né, não machuque o meu peito. O que eu fiz nesse momento foi ajustar a pega. A pega é a alma da amamentação pra, assim, dar certo e não ter tanto machucado, ser um momento um pouquinho mais em paz para a mãe, né? Principalmente, porque a mãe precisa estar bem. Nesse momento, ajustando a pega, é claro que doeu muitos momentos ali. Eu ficava tipo, ai, tomara que ele não queira mamar daqui a 1 hora de novo para dar um sossego pro meu peito, para tomar um sol, sabe? Essa foi uma das coisas que eu fiz. Tem um post no blog com várias coisas, na verdade, com várias dicas, mas eu praticamente foi sol, o próprio leite. Eu sempre dava uma limpada após mamada, passava uma aguinha, dava uma secada, passava o leite de novo e ia tomar sol. O mesmo leite que ali alimentava ele salvava meu peito. E isso foi incrível. E esse desconforto durou mais ou menos aí uns 10 dias, e foram 10 dias muito difíceis mesmo, porque dói e você não sabe até que ponto aquele tudo passa, que é um mantra da maternidade, como falam, se encaixa nisso, porque muitas vezes eu já vi gente que assim, que o peito ficou muito machucado, que era questão de você realmente assim ter um profissional, algo realmente para aquela mulher específica, para aquela situação, e a pessoa ficar naquele tudo passa e o peito ficar tipo muito extremamente machucado. Confiem no corpo de vocês, confiem no que tá acontecendo, mas peçam ajuda independente, sabe? A maternidade não dá pra gente medir com a nossa régua, a situação do outro e vice-versa. Então, começou a machucar e tal, e pra você tá insuportável, pra você tá muito difícil, peça ajuda. Nesse hospital que o Levizinho foi atendido foi pelo SUS, eu sei que tem bancos de leite em todos os hospitais do SUS, acredito que nos hospitais particulares talvez também tenham, mas você pode pedir uma ajuda de informação se você não tem condições de pagar uma consultora de amamentação de repente, sabe? Amamentar é a função do peito. O peito não é decorativo, não é pra encher decote. Acredita, mas não se compara, confia, mas peça ajuda se você precisar realmente em situações que tá doendo fisicamente ou também emocionalmente. Quero compartilhar com vocês também nesse vídeo algumas coisinhas acessórios mesmo, que me ajudaram nesse momento da amamentação. Como o Levizinho veio antes, eu não tive tempo de comprar praticamente nada de amamentação. Praticamente não. Quase nada mesmo. Depois que ele nasceu, o Fábio saiu pra fazer a certidão dele e tal, aproveitou, passou numa loja e comprou um sutiã de amamentação pra mim. Mas eu já tinha pesquisado alguns sutiãs, acabou não dando tempo de comprar, porque depois a gente é meio que engolida nessa bola, nesse fluxo, acaba esquecendo. Vou deixar o link de alguns outros bem legais aqui também. Sutiã é uma coisa muito pessoal, porque vai depender do seu tamanho, vai depender do fluxo, né, do leite, quanto você tem, de como você gosta de se sentir. Eu prefiro um sutiã que tem um tecido mais molinho, que fica bem confortável. E à noite eu uso esses topzinhos aqui, que são aqueles de tipo sem costura, sabe? Que eu acho que fica mais fácil. Ele não tem abertura tipo aqui, que nem a maioria dos sutiãs tem de amamentação, mas é bem fácil de botar os peitos pra fora aqui e dormir. Eu gosto dele porque ele fica bem confortável, parece que eu não tô vestindo nada. Eu não consigo dormir com sutiã de amamentação, independente do modelo, porque acaba me incomodando, sabe? Outra coisa que me ajudou muito,
esse sofazinho cama, que na verdade ele é bem pequenininho, né? Nem parece um sofá-cama, mas um mini sofá, eu diria, me ajudou mais a amamentar do que uma poltrona. Eu sou uma pessoa muito espaçosa. Eu tô sentada aqui falando com vocês com uma perna pra cá, outra pra lá, sabe? Então, uma poltrona pra mim não ia dar certo. Eu gosto de amamentar leve de perninha de índio, sabe? Pra eu ficar bem relax. Então, esse sofá aqui é bom porque às vezes eu ponho o celular, ponho o carregador, ponho água, a Fábio deixa alguma comida pra mim, eu ponho o livrinho dele, eu ponho a fraldinha de boca, que é da Arte em Pano, que é super linda, aliás, que sempre fica uma ali, porque, né, golfos. É uma coisa que muita gente me pergunta porque geralmente todo mundo considera só a poltrona. Pra mim, eu já sabia que não ia se encaixar, sabe? Porque eu realmente sou essa pessoa espaçosa. Outra coisa necessária são os absorventes, né, de amamentação. Eu tenho alguns que são descartáveis, que também salvam a vida, mas no dia a dia eu, né, dei prioridade para esses aqui porque são muito melhores, além de, é claro, a gente também, né, conseguir gerar um pouquinho menos de lixo, enfim. Esses aqui você coloca no peito, né, para não vazar. No começo, principalmente, vaza muito leite. Dependendo da mulher, vaza muito mesmo. O meu, como eu disse pra vocês, ele vazava. E principalmente ele vazava no momento que eu tava amamentando o Levi. Então eu tava amamentando ele nesse peito, esse peito dava umas pingadas, sabe? Como eram bem pingadas, eu não cheguei a usar aquele copo. Tem um copo que você acopla no peito. Tem mulher que praticamente às vezes consegue encher tipo uma mamadeira ou tipo um vidrinho pra guardar, pra dar depois de mamar pro bebê. É só desse busto que vai pingando. Não é muito o meu caso, o meu era só pinguinhos mesmo, então eu usava bastante o absorvente nesse peito também nesse momento, e é claro, durante o dia saía um pouquinho, eu já usava. Cheguei a usar também em alguns momentos pra sair, no caso pediatra, enfim, eu usava o descartável. Mas esses aqui são uma delícia, vocês encontram no site da Lucete, eles são muito macios. Eu acredito que uns 3 pares desses aqui já tá de bom tamanho. Outra coisa que me ajudou bastante nesse momento foi as rosquinhas de amamentação. Tem rosquinhas prontas que você já compra, tipo como se fosse esses aí, de absorvente de amamentação. E o que eu fazia? Como não deu tempo de eu comprar, eu pegava uma fraldinha, às vezes a de boca, porque são as que ficam mais fáceis, e fazia isso aqui, ó. E aí colocava no sutiã, assim, por dentro do sutiã, e o bico do peito aqui no meio. Desse jeito, dá para o bico do peito do mamilo, né, dar uma respirada, uma cicatrizada, porque o atrito também com a roupa incomoda no começo, sabe? O peito tá cicatrizando, tá com uns machucados, então fazer essa rosquinha ajuda super o peito a respirar, a cicatrizar. O peito nesse momento precisa respirar para cicatrizar, sabe? Imagina que é uma ferida, se você deixar fechado, ele não vai cicatrizar porque vai ficar úmido. Então, essa rosquinha aqui, improvisadinha desse jeito com uma fraldinha de boca, como eu disse pra vocês, essa daqui é da Arte em Pano, é ótima mesmo. Uma coisa bacana também de ter é uma camiseta ou uma blusa. Hoje em dia tem várias marcas, né, que fazem roupas apropriadas para amamentar, ou que facilitem pelo menos esse momento para a mulher, né? E essa daqui é ótima. E ela vem, ó, com esse espaço aqui, que você levanta, e aqui tem um buraco onde você coloca o peito pra fora. Então essa daqui fica super discreta. É interessante porque tudo começa a mudar. O nosso tempo muda, nosso corpo muda, nossa liberdade muda e a nossa maneira de se vestir muda por conta da amamentação. Muita coisa muda mesmo. Ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, demanda muito fisicamente e emocionalmente. Essa parte realmente, pra mim, foi uma surpresa. Eu imaginava a demanda física, sabe? Porque do corpo, enfim, né, de produzir um alimento, mas o desgaste, o cansaço, eu não imaginaria que era tanto. Eu não falo só de mamada na madrugada, falo realmente durante o dia, tipo, mudou completamente a minha rotina alimentar o Levi, né? Tô aqui das minhas metas do ano, praticamente fiquei só com conseguir amamentar o Levi até o final do ano, com essa loucura também de pandemia que tá, que a gente tá sozinho aqui vivendo tudo isso, sabe? Tudo aquilo, né, gente, que dá muito prazer, muito amor, muita felicidade, muita alegria na gente, dá trabalho. E amamentar tem sido esse processo, muita conexão e muito desafio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu compartilho com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho dessa nossa jornada, que acredito que ainda estou só no começo também, mas que eu espero que se você está passando por esse momento tenha se sentido talvez acolhida de alguma forma, ou se você ainda vai passar por esse momento, que tenha se sentido aí incentivado, e se você de repente já passou por esse momento, sabe como é desafiador, e também a conexão que é, né, que gera dentro da gente. E a intenção desse vídeo é realmente de compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco do que a gente viveu por aqui. Cada mulher, cada família tem a sua história, tem, como tudo na maternidade, como todos os vídeos por aqui, sempre faço questão de reafirmar isso, sabe?
acredito muito que a gente tem mais a que se unir, se incentivar, se apoiar e se apropriar mesmo da nossa história, do que aconteceu com a gente, independente do que aconteceu, independente do cenário, do que a gente precisou passar. Tem coisas que talvez você tenha tido mais facilidade do que eu, tem coisas que talvez eu tenha tido mais dificuldade, tem coisas que talvez eu tenha tido mais facilidade, ou não é nem facilidade a palavra certa, né, mas acredito que deu pra você entender onde eu quis chegar com isso, né. A gente, como eu sempre falo, não pode comparar o maternar de ninguém, o caminho, na verdade, que a gente vive, e acho que a amamentação se encaixa nisso também, sabe? Acredito que a gente tem assim que incentivar umas às outras nesse caminho, mas a gente sabe que muitas vezes tem dificuldades e situações, momentos que a gente passa que são muito difíceis, que só a gente, talvez mães, mulheres, né, quem passou na nossa pele, sabe aquilo que a gente viveu, o que a gente fez, e acredito que toda mãe faz aquilo que pode, o melhor que pode, com aquilo que tem, com a informação que tem e o que tem em mãos, sabe? E ter certeza e paz que a gente fez e faz o melhor que pode. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada, Lucete, pelo apoio, por eu poder compartilhar um pouco dessa história com outras mulheres, que eu espero que ajude outras mulheres. E lembrando sempre que eu deixo o link da caixa de informações aqui, com uma coleção que eu montei pra mãe, gente, não se esqueçam de vocês nesse enxoval. E pro bebê estão aqui na caixa de informações, vocês encontram lá no site do Elo7, e também alguns produtinhos que vocês viram durante esse vídeo, também estão com um link aqui pra vocês irem dar uma olhada por lá. Não se esqueçam que a gente também tem uma live por mês com a Elo7, que a gente vai bater um papo melhor sobre esse tema de amamentação e tal, se de repente a gente pode trocar uma ideia muito melhor por lá também, manda sua dúvida lá no Instagram. Um grande beijo e até mais!